Amém, amados? Deus é bom. Deus é bom, mas Ele também é justiça. Ele também é justo. E há muita gente que anda aí que pensa que pode fazer tudo e mais alguma coisa na sua vida, que nunca será apanhado. O problema é quando pessoas com esse tipo de mentalidade se tornam oportunistas e são ambiciosos e audazes ao ponto de se colocarem em altos cargos de autoridade, como governar sobre todo um país. Amados, ao longo da história, muitos tiranos, muitos ladrões, muito corruptos esteve à frente de muitos países. Muitos deles falavam grandes coisas, prometiam grandes feitos, mas a mentira acabava sempre por desmascará-los. E se o diabo é o pai da mentira, então quem é que governa todo um país que é governado por um mentiroso? Amém? Queremos e concordamos nesta hora, Senhor, que toda a mentira é desmascarada, toda a corrupção é exposta e todos aqueles que praticam iniquidade no governo são expostos em vergonha. Amém? Para que sejam removidos dos seus cargos. O povo português, que é um povo amável e com grande coração, um coração que se compadece com o próximo, tem sido assolado e assombrado por um bando de salteadores. Mas nada é oculto aos olhos de Deus, amados. Pensam que nesta vida ninguém lhes pode tocar, mas esquecem-se que aos olhos de Deus nada podem esconder. Amém? Agora, em vez de nós estarmos a acusar o nosso irmão, a pessoa que está ao nosso lado, antes de nós termos alguma coisa a dizer ou alertar acerca do comportamento de outro, é bom que nós próprios olhemos para nós próprios. Amém? Senhor, Tu sabes de nós, nada é oculto aos Teus olhos. Perdoa as nossas ofensas, perdoa os nossos pecados. Lava-nos e limpa-nos, Senhor, no Teu sangue. Não é vaidade nenhuma que nos vai garantir a nossa salvação. É a humildade, sim. É o joelho dobrado. É o arrependimento sincero de coração. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia do nosso país. Vamos adorar o Senhor com esse canto. Cristo, Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que nós não somos nada sem Ti, Senhor. Mas nós também sabemos que a Tua fidelidade nos vai levar muito mais além. Nós escolhemos Te seguir, nós queremos Te servir, Senhor. Usa a nossa vida. Assim nós oramos, assim nós pedimos em nome de Jesus. Os olhos revelam que nada posso esconder, que eu não sou nada sem Ti. Ó vencedor, tudo sabes de mim. Quando olhas para o meu coração, tudo Tu podes dentro de mim. Leva a minha vida a uma só verdade. Quando me olhas, nada posso ocultar. Eu sei que Tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar.
Mais uma vez cante, diga, nós sabemos. Eu sei que tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei que não posso negar que o teu olhar estando em mim me enche da tua paz, que o teu olhar estando em mim me enche da tua paz. Oh, aleluia, aleluia, seja o teu nome glorificado. Louvado e adorado seja o teu santo nome, Senhor. Somente tu és digno de receber toda a honra e toda a glória, Senhor. Recebe toda a honra e toda a glória, Senhor. E perdoa a nossa nação, perdoa Portugal, Senhor. Assíria de Ibrahim. Hoje, neste dia, foi em muitos infantários, incluindo no infantário das minhas filhas, a festa, que é uma vergonha para qualquer cristão, para qualquer português. Uma festa que foi importada do estrangeiro e que eu não sei o que é que sinceramente se celebra, mas eu acho aquilo tão horrível, tão desagradável, e não sei porquê que tanta gente acha tanta piada ao Halloween. Não sei porque é que acham tanta graça ao Halloween. Vestir as filhinhas de bruxinha, os meninos de esqueletos ou de serial killers, estão a fazer o quê? Estão a profetizar sobre a vida dos seus filhos o quê? É preciso muito cuidado com aquilo que acham muita graça e acham tão inofensivo e não percebem que por trás existe uma força maligna que está a manipular e a puxar os cordelinhos e a usar pessoas sem noção. Acredita, amados, há muita gente com bom coração que não sabe o que é que está a fazer. As educadoras das minhas filhinhas, elas são boas pessoas, são muito amáveis com elas. E quando eu fui buscar ali ontem, a educadora disse: amanhã é festa do Halloween. Amanhã ela não vem. Oh, não vem à festa, porquê? Eu olhei para ela assim, sinceramente: que festa é esta? Ela: sim, pois, exato. Celebra o quê? Está a festejar o quê? Ela: mas nós aqui não vestimos os meninos não vêm vestidos, nem nada disso, mas tem aranhas e todo tipo de coisas por todo lado. Eu não percebo porque é que neste dia tanta mulher mete tanta aranha. Se vir uma aranha deste tamanho, foge a correr e grita. Mas neste dia enche a casa e os sítios de trabalho cheios de aranhas por todo lado. É isso que é na sua casa, aranhas. Se vê uma aranha deste tamanho, desata a fugir aos gritos: ai, uma aranha! Mas neste dia, acham um piadão às aranhas. Teias de aranha por todos os lados, caveiras e esqueletos por todos os lados. Eu não me sinto bem nesse meio, amados. Eu não me sentia bem se eu visse a minha filha vestida de esqueleto. Estou a mostrar o que é a minha filha com esse exemplo. Está tudo bem aceitar e consentir o mal? Dizer que é normal? Essa perversão tão grande. Pior, vestir os filhos como um serial killer dos filmes, como um assassino. Que piada é que isso tem? Eu não acho graça nenhuma a isso, mas... Agora, se os crentes se vestirem para o Halloween, haja paciência. É que se fosse vestido de anjinho no carnaval, eu ainda era capaz de deixar passar e dizer: ok, foi vestido de anjo, ou de profeta, ou servo de Deus. Ainda era capaz de deixar passar. Para as criancinhas, agora de bruxinha, de esqueleto, de serial killer, depois vem à igreja. Não venha mascarado. Não vá alguma crente aqui que não tenha assim os óculos bem. Vai olhar para si, vai pensar que é sério e vai expulsá-lo daqui. Vai ter que sair. Amados, há coisas que não servem aos filhos de Deus. Há coisas que não servem nem tão pouco ao nosso país, quanto mais aos filhos de Deus.
E acredito que nesta altura, nestas datas, nestes momentos, há muita atividade espiritual que os nossos olhos não conseguem ver, mas que se está-se a mover. Portanto, nós vamos orar agora e vamos quebrar tudo isso em nome de Jesus. Desfazemos, repreendemos e expulsamos esse demónio, esse enganador, esse mentiroso que tem pervertido a mente das pessoas do nosso país, principalmente das criancinhas, que não têm nada a ver com esse problema que está a surgir, que estão a ser conduzidas e levadas e a ser preparadas para aceitar o mal como sendo algo natural. O diabo não é para nós convidarmos para dentro das nossas escolas. O diabo não é para nós convidarmos para dentro do nosso local de trabalho, para dentro das nossas casas. É para ser posto fora em nome de Jesus. Ele é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Repreendemos esse demónio em nome de Jesus. O lugar dele é debaixo dos nossos pés. E nós clamamos em nome de Jesus para que o coração dos portugueses comece a mover contra esta festa abominável. E comecem a sentir repúdio e nojo perante as coisas que estão a ver e como as coisas estão a acontecer. Assim nós queremos e concordamos em nome de Jesus. Se nesta altura há um mover espiritual do mundo das trevas, que haja um maior mover da tua presença, Senhor, para destruir todo esse mal que o diabo tem preparado, todo esse mal que esse diabo tem levantado, e que o teu nome seja glorificado. Nós queremos é mais de Deus, queremos mais da tua presença, queremos o teu nome engrandecer. Somente tu és digno de receber toda a honra e toda a glória. Assim nós queremos e concordamos em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor com esse canto que diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, o santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem temos a vitória, e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós cremos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga para ele: és grande, Senhor, grande tu és. Grande
Amém. Damos um aplauso para Jesus. Graças a Deus. Bendito seja Deus. Querido Senhor, damos-te graças deste privilégio tão grande de poder estar em tua presença, de podermos adorar o teu nome e exaltar o teu nome. Tu és digno de receber a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso louvor em tudo o que o Senhor está a fazer. Eu te agradeço de coração pela tua bênção sobre todos os meus irmãos e irmãs em Cristo, sobre as nossas vidas, Senhor, sobre cada necessidade que existe, sobre as casas e famílias. Vamos orar juntos e comigo. Eu clamo por uma cerca da proteção de Deus em volta das casas e famílias. Essa proteção poderosa da presença de Deus que faz a diferença, sendo destruído todo o mal, seja quebrado todo o mal, seja desfeito todo o poder maligno. Eu repreendo em nome de Jesus toda a obra maligna, todo o plano de Satanás, todo o mal que ele gostava de causar. Ordeno que seja destruído agora, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Que anjos de Deus sejam enviados às casas e famílias, em todo lugar, aqueles por quem nós oramos e pedimos, sobre as nossas próprias vidas. A presença e o poder de Deus, que destrói todo o mal, que rompe as cadeias da opressão, deixando a todos livres do poder maligno, livres da opressão, livres do sofrimento, livres de sintomas e dores e mal-estar, livres das ciladas de Satanás. Maior é o poder de Deus que opera em nós vida e vida com abundância do que o poder maligno do inferno, que traz crises, angústias, doenças, miséria, destruição. Oramos hoje em nome de Jesus, do povo de Deus se levantar com fé na palavra e no poder de Deus, com fé na oração, enchendo-se do poder de Deus, vivendo cheios do poder de Deus. Repreendo em nome de Jesus que todo o mal seja parado agora, que todo o vírus seja amaldiçoado agora, e seca em nome de Jesus, e desaparece em nome de Jesus. Repreendemos toda a obra maligna, repreendemos esse mal satânico do inferno. Ordeno que seca e desaparece, sejam destruídas essas cadeias que vieram para amarrar o mundo à nossa volta. Como está escrito: 1000 cá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido. Ordeno o poder de Deus, ordeno a palavra de Deus. Está escrito: nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Ordeno essa palavra, ordeno o poder de Deus, ordeno a bênção de Deus sobre aqueles por quem nós oramos agora. Fala agora os nomes de pessoas por quem você está a orar. Que esse vírus seja destruído, que esse mal seja parado, que esse sofrimento seja parado, que todo sintoma seja destruído agora, em nome de Jesus. E assim para somena, que sira haia sore hevenaya, que se venen save charas grave. E o Shiver, levante suas mãos para agradecer ao Senhor. Fica a orar em espírito e em línguas. Em casa também, os nossos irmãos que estão nas casas, nas famílias, ficamos a orar. Interceda, ore diante do trono dos céus por poder de Deus, unção fresca do Espírito de Deus sobre a nossa vida, sobre as casas, sobre as famílias, sobre os locais de trabalho, sobre as equipas de trabalho, em todo lugar. Os cuidados não são suficientes, é preciso o poder de Deus em nossa vida. É preciso o poder de Deus em nossa vida. É preciso unção de Deus na nossa vida. E a save na save de ariaco. E o receive na sobre este arebe. E os ares receive na save de save na carebo. Porque é verdade que já não se pode viver mais sem o poder de Deus. É preciso o poder de Deus em nossa vida. É preciso buscar o poder de Deus em nossa vida.
Bihará seve de usive na recure paia. Usive nem seve de áreas cure bem. Clamo por essa cerca da proteção de Deus em volta das casas, das famílias, dos locais de trabalho, das pessoas à nossa volta, daqueles com quem se contacta todos os dias. Clamo em nome de Jesus por poder de Deus. Amém. Levante suas mãos e diga: querido Espírito Santo, derrama da tua unção, do teu poder sobre as casas, sobre as famílias, sobre aqueles que estão em sofrimento, sendo destruído todo o poder maligno, sendo quebrado o jugo da opressão do inferno. Ordeno que para, ordeno que seca, ordeno que sai e desaparece em nome de Jesus. Ordeno que maior é o poder de Deus que está em nós, que cria vida e vida com abundância, que cria células novas, tecidos novos, órgãos novos. Maior é o poder de Deus que está em nós do que aquele que está contra nós. Declaro essa promessa da palavra de Deus, da bênção, do poder de Deus, em nome de Jesus. Assim venai sobre esta área, e os que venai sobre esta área, Pai. Mare si venare escola estive già las roves marias que venai. Mais uma vez diga comigo: Senhor, engrandece o teu nome em nossa vida, exalta o teu nome em nossa vida. Bendito é o teu nome, glorificado é o teu nome. Bendito seja Deus. Vamos louvar ao Senhor só mais uma vez um pouquinho com esse salmo que está ali sobre a parte do refrão que diz: queremos o teu nome engrandecer. Amém? Diga comigo assim: Senhor, queremos engrandecer o teu nome. Ajuda-me a engrandecer o teu nome. Ajuda-me a louvar o teu nome, a glorificar o teu nome em nossa vida, na minha vida, na vida dos meus irmãos. Já não podemos mais viver sem o poder de Deus. Bendito é o teu nome. Glória a Deus. Levante suas mãos para o Senhor e diga para Ele: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós queremos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Suas mãos ao Senhor, diga: grande é o Senhor, é o Senhor, e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Ajuda contra o inimigo, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua nossas vidas. Nós queremos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Só tu és
Vamos estudar hoje juntos a palavra de Deus. Lemos este texto magnífico que está aqui nas Escrituras e falamos hoje sobre... Continuamos a estudar juntos sobre bênçãos e maldições, é o nosso tema. E hoje um subtema, um título dessa palavra, desse estudo sobre quando a bênção de Deus opera. Diga isso comigo, quando a bênção de Deus opera. Vamos então ler o texto que está em Gênesis, no capítulo 41 e versículo 14. O que a bênção de Deus faz quando opera. Os resultados que se vêem da bênção de Deus. No versículo 14, lemos juntos. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra, e ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Versículo 15 e 16 diz: e este lhe disse. Então Faraó lhe disse, Gênesis capítulo 41, versículo 15. E este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Versículo 16, lemos juntos. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Querido Senhor, damos-te graças da tua bênção, do teu favor, do teu poder. Glorifica o teu nome em nossa vida. Graças da tua palavra em nosso coração. Em nome de Jesus. Tenha a gentileza de sentar. Como eu sempre costumo convidar, não esqueça de tomar notas, de ter o seu caderno das mensagens. Anote o dia de hoje, a mensagem de hoje, o título, a leitura bíblica. E se tiver alguma revelação, que Deus lhe revela alguma coisa, anote. Se Deus falar ao seu coração alguma coisa específica que você possa pensar, isto aplica-se a mim, eu vou ter que fazer isto, anote, não esqueça, porque uma das coisas que o diabo gosta de fazer é assim que a palavra vem, a seguir, roubá-la. Ora, uma das características que nós vemos aqui de José é a sua dependência do poder de Deus. Repare a expressão dele, o que ele disse. O faraó elogiou, o faraó deu um grande elogio para ele. Disse: ouvi dizer acerca de ti, que quando tu ouves alguma coisa acerca de revelação, tu sabes. Que tu consegues interpretar, que tu consegues perceber, consegues saber. No versículo 16, veja o que ele respondeu. José disse: não está isso em mim, ou isso não está em mim. Você tem uns pulmões, tem um coração, tem uma cabeça, tem uns pés, tem umas mãos, tem um estômago, tem muitas coisas. Mas, e José também tinha. Eu podia dizer: o estômago está em mim, o coração está em mim, as mãos são minhas, os pés são meus. Mas ele disse: mas isso não está aqui, isso não está em mim. Isso é Deus quem dá. Sabe o que é que se chama a isto? Chama-se a humildade do coração de alguém que tem a atitude certa com Deus, que não pensa que os dons são dele, que não pensa que o poder que é dele, que sabe que vem de Deus, o que ele recebe vem de Deus. A resposta vem de Deus, a unção vem de Deus, o poder vem de Deus, as soluções vêm de Deus. E é preciso ter um coração humilde, porque o contrário disto é a arrogância. Nós conseguimos, nós somos maiores, nós somos fantásticos, nós somos maravilhosos, nós conseguimos tudo. Nós nem precisamos de Deus para nada, porque nós já temos tudo em nós. Aliás, nós já acreditamos em Deus.
E há aqui um equívoco muito grande nestas afirmações. Nós podemos acreditar em Deus. Nós podemos acreditar que Deus que existe. Mas a Bíblia diz que o diabo também acredita que Deus existe. Que os demónios também acreditam que Deus que existe. Mas que isto não lhes adianta muito. Então a igreja chegou a um novo tempo, a uma nova definição. A igreja chegou a uma nova realidade. O tempo da nossa vida hoje não é mais igual há meio ano antes, há um ano atrás, acabou. Já não existe mais a mesma vida. E entre o ano que passou e este ano, no final de outubro, nada está igual. Surgiu um novo tempo. Daqueles tempos da Bíblia que você vê quando começam a abrir-se os selos do Apocalipse e aparece uma nova coisa, um novo tempo, uma nova execução sobre a terra toda. Aparecem coisas diferentes e o que existia antes já não chega, já não é igual. Nós estamos hoje num tempo, como filhos de Deus, em que o que nós tínhamos antes, as nossas atitudes, nossa maneira de viver, as nossas rotinas anteriores já não chegam e já não servem mais para o tempo que estamos a viver hoje. Hoje já não chega mais dizer assim, eu acredito em Deus, confio em Deus, eu espero em Deus. Hoje já não chega, já não é suficiente dizer isso. É preciso dar um mergulho no poder de Deus. É preciso aprender acerca do poder de Deus. É preciso encher-se do poder de Deus. Nós vemos a mesma coisa na história da igreja, quando no princípio do lançamento da igreja, Jesus disse aos discípulos, ficai aqui, ficai em Jerusalém, não ides para lado nenhum. Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 4, ficai em Jerusalém, não saiam para lado nenhum, não vão para lado nenhum. Esperem, disse Jesus, a promessa do Pai que ouvistes de mim. Que promessa era esta? A promessa do poder de Deus. A promessa do Espírito Santo de Deus. E ao despedir-se deles, no versículo 8, Jesus disse, recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Meus queridos irmãos, a história repete-se. Estas foram as primeiras chuvas. Começaram as últimas chuvas. E as últimas chuvas vão obrigar a igreja a orar a sério. E os crentes a mudar a sua mentalidade. A dizer, isso não está em mim, mas eu sei onde ir buscar. A solução não está em mim, mas eu sei a quem devo pedir. O poder não está em mim, mas eu sei onde eu posso ir beber das águas que saem do trono da glória de Deus. A diferença entre nós e o mundo lá fora é que o mundo lá fora não sabe. O mundo lá fora pensa que é religião, pensa que é a força. O mundo lá fora vive no fanatismo, na loucura, pensa que é degolar pessoas, a cortar pescoços às pessoas, a dar facadas nas pessoas. O mundo vive na loucura. O mundo vive na monstruosidade de deuses que não são deuses, de caminhos que não são caminhos, do erro, das trevas. Mas os filhos de Deus supostamente devem viver na luz, na revelação de Deus. Não devem estar às escuras, devem estar esclarecidos, devem ter conhecimento, devem saber a verdade, devem saber o certo e o errado, por causa da palavra de Deus que está nas nossas mãos. Não porque nós decidimos por nós próprios o que é certo e errado, mas por ter a humildade de saber, vindo de Deus, o que está certo e o que está errado.
Não nos arvoramos nós em conhecedores e detentores da verdade por nossa própria conta. Mas a verdade é Cristo, a verdade é a palavra de Deus, que é mais firme que os céus e a terra. A verdade inabalável é esta palavra que permanecerá para sempre. A verdade não é uma religião ridícula, onde se transformam as pessoas em psicopatas, em assassinos, em criminosos, em monstros. Isso não é nada. Isso é uma religião do inferno. Mas as pessoas continuam a acreditar nas religiões e a pensar que as religiões, todas as religiões, dão as mãos e cantam todos, kumbaya, todas as religiões vão para Deus. Não vão, não. Continua a ser verdade a palavra de Deus. João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Acabou com tudo o que era falsidade e acabou com tudo o que era trevas. Acabou com tudo o que era as cantilenas dos cânticos das carochinhas, das histórias das carochinhas. Quem gosta de ouvir histórias? As criancinhas pequeninas gostam de ouvir histórias. Desses dias uma netinha minha agarrou-se a mim e disse: Bu, anda-me contar uma história. E lá fui eu contar a história. Estava cansado, estava a querer dormir eu próprio, e elas todas previtadas, as duas, ouvir a história do Bu. E o Bu não sabia o que é que havia de dizer. Então o Bu disse: era uma vez um urso panda, e o urso panda foi ao McDonald's. Comecei logo mal, porque elas riram-se as duas, e uma disse: ele não vai ao McDonald's, ele não come McDonald's. Eu disse: então o que é que ele come? Ele come bambus. Bu, tu não sabes. Pronto. Liquidaram a minha história, estão bem lançada aqui uma história. História é para crianças, história é para os seus filhotinhos pequenos, história é para os seus netinhos pequeninos, histórias é para entretenimento. Agora, quem é que são adultos e gostam de ouvir histórias? Idiotas. Nós queremos a verdade. Nós queremos saber a verdade. Nós queremos conhecer a verdade. E a verdade não depende de nós próprios. A verdade vem de Deus. A verdade vem da revelação de Deus. Vem da palavra de Deus. Vem da presença de Deus. A verdade vem do Espírito Santo de Deus. Amém? Bendito seja Deus. E para isto é preciso ter humildade de coração. Buscar a presença de Deus de todo o coração. Repara aquilo que José disse. Mais uma vez eu volto a frisar este versículo 16. Ele disse: não está isso em mim. A unção de Deus, nós precisamos de a buscar. O poder de Deus, nós precisamos de o buscar. A presença de Deus busca-se. É algo que você decide. Eu preciso da unção de Deus. Eu preciso do poder de Deus. Eu preciso da presença de Deus na minha vida. Eu preciso da proteção de Deus na minha vida. Eu preciso de ir à fonte e beber da saúde de Deus que vem da sua presença. Eu preciso da força e do poder de Deus derramados sobre a minha vida. Quando a bênção de Deus opera, é quando nós reconhecemos este princípio. Da dependência, que nós dependemos do poder de Deus. Que já não é suficiente dizer: eu acredito em Deus, eu creio em Deus, eu creio que Deus que existe e eu estou salvo. Isso é suficiente para ser salvo. Isso é suficiente para você ser salvo. Para a sua vida ser uma vida eterna. Mas já não é mais suficiente para as batalhas deste tempo presente que nós estamos a enfrentar. As batalhas e os combates que se enfrentam hoje já não chega a ser apenas crente. Já não chega a dizer a pessoa que acredita em Deus.
Já não chega a dizer, eu vou lá à igreja, uma vez de vez em quando. Já não chega a ter uma relação com Deus intermitente, sem compromisso com a casa de Deus. Isso acabou. Acabou. E eu tenho que falar isto porque há muitos crentes que ainda não perceberam isto. Não entenderam isto. Acham que ainda estão a viver há 1 ano atrás, há 2 anos, há 3 anos atrás. Continuam iguaizinhos, não oram nada, não buscam o poder de Deus e a presença de Deus. Não se enchem do poder de Deus. Pensam que não é preciso. Alguns até poderão pensar, eventualmente, que o pastor está a exagerar ao dizer que nós todos precisamos do poder de Deus. Jesus não exagerou nada quando ele disse, não vão para a frente, as batalhas estão à vossa frente, são grandes, e vós não podeis ir sem primeiro receber o poder. E eles esperaram, encheram-se do poder de Deus, receberam o poder de Deus, e depois foi aquela explosão extraordinária do poder de Deus, da igreja, que lhe costumamos às vezes indevidamente chamar a igreja primitiva, que ela só de primitiva só tinha um nome, por ser a primeira, por ser o nascimento da igreja, por ser o desenvolvimento. De primitiva não tinha nada, ela era uma igreja poderosíssima, cheia de homens e mulheres a transbordar, que eram capazes de dizer o meu cálice transborda. E nós hoje temos que viver outra vez nessa realidade, dessa dimensão de um cálice que transborda. A sua busca diária do poder de Deus não pode ser trocada por nada. A presença de Deus na sua vida não pode ser trocada por coisa nenhuma. Todos nós hoje precisamos dessa presença de Deus. E através dos exemplos, dos melhores exemplos da Bíblia, nós encontramos isso. José disse, isso não está em mim. Eu sei onde ir buscar. Eu sei onde ir pedir revelação e conhecimento. Eu sei onde me encher do poder de Deus. Eu sei onde devo ir. O mundo não sabe onde deve ir. O mundo busca em lugares errados. O mundo busca em santuários, em lugares santos. Mas Deus é o Criador dos céus e da terra, está em toda a parte. E Ele quer estar sim, mas é nos nossos corações, na nossa vida, num coração humilde, em alguém sincero e humilde que o busca de todo o coração. Deus não está em lugares, Deus está em toda a parte. E está em todos aqueles que o buscam com sinceridade e com verdade e com humildade. Amém, irmãos? Mas por que então o culto é um lugar tão especial? Um culto como este é um lugar tão extraordinário? Porque nós estamos unidos todos. Nós que aqui estamos, os nossos irmãos que estão online conosco, nós estamos unidos todos nesta busca do poder de Deus. Separamos este tempo para estar na presença de Deus. Separamos 1 hora, ou 1h30, ou 2 horas para estar quietos, para estar parados, para estar a ouvir, para estar a receber de Deus, para estar a ser alimentados com a palavra, para estar a ser fortalecidos. Porque Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Separamos este tempo, escolhemos este tempo. Todos nós que aqui estamos podíamos estar a esta hora a fazer outra coisa qualquer. Todos nós temos muito que fazer. Mas achamos importante, achamos prioritário, achamos que vale a pena estar na presença de Deus. Achamos que precisamos da presença de Deus. Achamos como José que disse, isso não está em mim, eu preciso daquilo que ele tem, eu vou buscar a sua presença para receber daquilo que está nele, para que esteja em mim. Para que o que ele tem esteja em mim, para que o poder de Deus esteja em mim, para que a presença de Deus esteja em mim. Isso não está em mim, eu tenho que buscar. Nós precisamos de ir lá buscar. Nós fazemos isso todos os dias em outras coisas. Não temos um eletrodoméstico, precisamos, vamos buscá-lo. Vamos comprá-lo, vamos buscá-lo. Não temos bens essenciais na despensa que entretanto se esvaziou, vamos com um saco e vamos comprar, vamos buscar. Precisamos de encher, precisamos de... O carro está com o depósito com pouco combustível, lá vamos nós, dirigimos-nos, vamos buscar.
Porquê? Porque isso não está no carro. Quer dizer, precisa de estar, mas desgasta-se. A vida lá fora desgasta-nos. As lutas e batalhas e guerras e conflitos e combates e dificuldades e problemas desgastam-nos. E nós precisamos de ser restaurados, de receber de novo, e isso não está em nós. Precisamos da bênção de Deus operar em nós. Precisamos da unção fresca do Espírito Santo de Deus operar em nós. Precisamos do poder de Deus renovado operar em nossa vida. E humilhamos-nos e buscamos. E se era possível, aqui há um ano atrás, dizer assim, pronto, eu sou crente, eu vou em passeio. Um desses dias puseram uma imagem no Facebook muito interessante. Disseram, e dizia assim uma legenda. Era em inglês, eu vou procurar traduzir isto. A igreja até agora era um transatlântico de recreio. Um daqueles barcos de... Como é que se chama? De cruzeiro. Até agora a igreja era um navio de cruzeiro. Um navio de cruzeiro onde as pessoas pagam uma quantia e vão passear, e vão lá, e param neste porto e naquele, e vão. Navios de cruzeiro. Agora, a igreja é um navio de guerra. E a mudança é completa. E quem disse isso acertou em cheio. O tempo de navegar em cruzeiro na igreja acabou. Não há mais cruzeiro nenhum. Acabou. Agora é preciso dobrar os joelhos, encher-se do poder de Deus, vigiar sobre o poder de Deus, encher-se da palavra de Deus, ter um compromisso com Deus a sério, tanto nas suas casas como na casa de Deus. Ore à frente dos seus filhos em sua casa. Apaga a televisão, liga uma palavra ou ponha na televisão uma palavra direta da mensagem, que hoje é muito fácil fazer isso, para que lá em casa vejam e você ajoelhe-se e ore. Ensine a depender do poder de Deus, porque você vai ver que quando a bênção de Deus opera, ela é capaz de fazer qualquer coisa em nossa vida. Aqui diz neste texto que neste dia a bênção de Deus operou na vida de José e fez acontecer uma realidade nova, extraordinária, da noite para o dia. José foi tirado das masmorras das prisões do Egito e colocado no trono do Egito, a reinar como primeiro-ministro do Egito, logo abaixo do faraó. O faraó com certeza tinha os seus ministros, tinha o seu governo, tinha a sua organização, mas José ficou logo número 2 do governo do Egito. Foi José. E quem era ele? Quando nós lemos desde trás, em Gênesis no capítulo 37, quando ele tinha apenas 17 anos, José era um jovem cheio de sonhos. Deus tinha-lhe dado um sonho que ele seria um homem importante, um homem com autoridade, um homem com poder. E, no entanto, a vida parece que lhe correu todo ao contrário daquilo que Deus disse. Se havia alguma coisa de correr mal, tudo correu mal na vida de José. Tudo. No capítulo 37 de Gênesis, no versículo 7 e no versículo 8, ele contou um sonho aos seus irmãos e disse: estávamos feixes no campo, e o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes se rodeavam e se inclinavam perante o meu. E eles, habituados a ouvir seu pai Jacó, a falar sobre as coisas de Deus e sobre as interpretações das revelações de Deus, interpretaram este sonho e disseram-lhe. Então lhe disseram seus irmãos, versículo 8, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras.
Os sonhos de José não agradaram aos irmãos. As palavras que ele falou não agradaram aos seus irmãos. Ele falou acerca de ser um homem com poder. Eles disseram: tu vais ser rei, vais reinar sobre nós, vais ter mais poder que nós. Não só não se impressionaram nada com isso, como se revoltaram e decidiram ali mesmo. Uns decidiram matá-lo, outros decidiram que era melhor, não ganhavam nada em matá-lo, em vendê-lo como escravo. E quando viram uma caravana de ismaelitas que vinham pelo deserto, perdão, a caminho do Egito, eu forcei aqui a minha voz um bocado, peço desculpa. Decidiram fazer o quê? Vendê-lo como escravo. Foi vendido e lá vai ele levado na caravana para o Egito. E é comprado na praça, junto com os outros escravos. E vai para a casa de um homem chamado Potifar, que é capitão do exército do faraó. E lá em casa de Potifar as coisas vão bem, correm bem, está tudo ótimo. Ele começa um pouco a esquecer as agruras, das amarguras do que tinha acontecido, dos seus irmãos o venderem, o maltratarem, o tirarem para uma cova, estarem a discutir lá em cima e ele ouvi-los se o iam matar ou se o iam vender. E por fim um teve a ideia: então vamos vendê-lo como escravo. E a contar a história de que iriam tirar a sua túnica, molhar a sua túnica no sangue de um animal. Mataram um animal por causa disso, de uma ovelha, de um cordeiro ou de alguma coisa, e puseram a túnica dele para depois mostrar ao pai que ele tinha sido ferido no caminho, que alguma fera o atacou e o matou. E Jacó ficou convencido durante aqueles anos todos, durante aqueles mais de 20 anos, Jacó ficou convencido, pai de José, ficou convencido que o seu filho tinha morrido, comido por algumas feras no meio das planícies. Entretanto, José é acusado injustamente e é lançado na prisão, porque a mulher de Potifar quis deitar-se com ele. E ele recusou, e ela acusou, a história contou, virou a história ao contrário, acusou que ele é que era o culpado. E por todo lado se espalhou que ele era um culpado, que ele era um criminoso, que ele era uma pessoa da pior espécie. E a história estava toda virada ao contrário. Mas como eram pessoas com força e com peso que disseram isso, a história passou por verdadeira e ele foi lançado na prisão até aos 30 anos. Quem diria que alguém com estes antecedentes, lançado numa prisão, derrotado, aparentemente desprovido de valor e no meio de muito más companhias, podia ter saído de lá um homem amargurado, podia ter saído de lá o Judas do Velho Testamento. Mas em vez disso, o seu coração foi refinado, o seu caráter foi aperfeiçoado, dos erros que ele viu, purificou-se, das coisas à sua volta não o contaminaram. As injustiças, o mal, a criminalidade, as corrupções, os horrores que ele viu e que por onde passou, com tudo à sua volta, cada vez o distanciaram mais e o aproximaram de Deus. O resultado que isto teve no final foi que o Deus, que é o Deus da bênção, o Deus que abençoa, o Deus que recompensa, o Deus que tudo vê, o Deus a quem nada está em oculto, da noite para o dia, retirou do José da prisão para o trono, do anonimato e do desconhecimento, do esquecimento, como se ele tivesse sido lançado no esquecimento da morte e sido atirado à chave para longe e ele ficasse lá para sempre. De repente José sai dali resplandecente para se sentar cheio de sabedoria, cheio do conhecimento de Deus, cheio da revelação de Deus, no trono do Egito, a dirigir a nação. Quem nos dera ter hoje um José a dirigir esta nação? Era jovem. Quem nos dera ter hoje um homem como este?
com sabedoria de Deus, incorruptível, distanciado de tudo que é crime e horrores, mesmo no meio da sujeira, que se mantém limpo e se mantém livre, incontaminado. O Deus que observa dos céus observou tudo isto e fez com que, de repente, da noite para o dia, toda a situação mudasse na sua vida. A isto chama-se na Bíblia a bênção de Deus. A bênção de Deus é a capacidade da operação do poder de Deus em alguém, transformando, aperfeiçoando, fazendo com que no meio de situações injustas, difíceis, se agarre ao poder de Deus, amando Deus, apegando-se em Deus, ligado ao poder de Deus, ele possa cada vez mais se aperfeiçoar. Nós não nascemos perfeitos, nós vamos-nos aperfeiçoando. Os idiotas é que são perfeitos. Todas as pessoas normais vão se aperfeiçoando, vão se transformando na glória de Deus e na presença de Deus. Os fanáticos é que acham que toda a gente devem ser perfeitos, mas perfeito conheço eu, um. Sabe quem é o seu nome? Jesus Cristo de Nazaré. Esse sim é perfeito em todos os seus caminhos, começando desde o início e acabando na cruz e acabando na ressurreição e na vitória sobre a morte. Não há ninguém que se pareça com essa perfeição. José também se aperfeiçoou. Abraão, você vê como teu erro aperfeiçoou-se. David, você vê como teu erro aperfeiçoou-se. Toda a gente que você encontra pelas Escrituras foram sendo aperfeiçoados pelas coisas que passaram, pela vida até do que sofreram, foram sendo moldados, transformados, aperfeiçoados. Só os idiotas permanecem na mesma. Pessoas com sentido da realidade vão moldando a sua vida cada vez mais, ajustando-se à vontade de Deus, submetendo-se à vontade de Deus, querendo a vontade de Deus mais do que a si próprios, amando a presença de Deus e aprendendo uma lição para a vida, que nós sem Deus não somos nada. E sem o poder de Deus não somos nada. Há pessoas que andam num carrão, acham que o carrão é que faz a sua pessoa. Não, o carrão é útil, e é bom, e é preciso, e é necessário. Mas o que está mal é quando alguém pensa que isso é que faz a pessoa. Desses dias falava com alguém que dizia: aquelas pessoas vivem numa fachada completa. Dentro das suas portas são como cães e gatos. As palavras que dizem um ao outro são horríveis. Mas quando saem no exterior apresentam uma fachada. Quem quer viver assim? Quem pensa que isso é assim tão importante? Não é muito melhor ser realistas, viver a realidade, viver o que é? Há pessoas que pensam que a imagem ou aquilo que acham, que afirmam, é isso que vale. Não vale, não. O que vale mesmo, o que vale mais, é a nossa dependência do poder de Deus. E hoje já não estamos mais em condições de não depender do poder de Deus. Amém, irmãos? Eu dou graças a Deus por ter, sabe, não é por... Há pessoas que não têm... há pessoas com uma formação muito elevada e muito alta e continuam a ser humildes. Nós temos na igreja pessoas assim, com altíssimas capacidades e competências e formação ao mais alto nível. E falar com eles é um prazer, é uma delícia. São pessoas simples. Não têm peneiras, não têm vaidades, não têm nada. E há gente que não são nada, que não sabe uma letra e que cada palavra que escreve, cada cavadela, cada minhoca, e não se pode falar com eles de tanta arrogância que têm. José continua a ser uma pessoa humilde, tanto seja em casa de Potifar, em casa de uma prisão, em qualquer lugar onde ele está, ou no trono do Egito, você continua a vê-lo como uma pessoa a depender do poder de Deus, a depender da sabedoria de Deus, a depender da graça de Deus, a depender do favor de Deus.
para resolver os problemas, para buscar sabedoria de parte de Deus, para tratar. A isto tudo nós chamamos a bênção de Deus em operação. Ou seja, a bênção de Deus precisa de um caráter humilde, de alguém que o busca, de alguém que o deseja, de alguém que o ama, de alguém que o procura, para que ela possa se tornar realidade na sua vida. A bênção de Deus foi declarada sobre alguém? Foi sim. Mas essas pessoas buscaram Deus, para que essa realidade se tornasse objetiva e se tornasse, de facto, visível na sua vida e nos conflitos e nos problemas e nas batalhas que enfrentou. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bendito seja Deus. Aqui nós encontramos, no capítulo 41, José, então, como primeiro-ministro do Egito. E mais tarde, no capítulo 45, a Bíblia fala acerca dos seus irmãos que vieram, já quando ele tinha perto de 40 anos. Foram primeiros 7 anos de grande abundância. Aos 37 anos terminam os anos de grande abundância e começam mais 7 anos de grande fome. Ele tem 30 anos quando sobe ao trono do Egito. Passaram 14 anos. Aos 37 anos, durante os 30 até os 37, foi a grande abundância em toda a terra do Egito. Mas dos 37 aos 44, 45 anos, foi a fome, a miséria. E aparecem agora os irmãos. Passados 2 anos aparecem, 2, 3 anos aparecem os irmãos na frente dele, sem nada, com os sacos vazios, com os jumentos para carregar os sacos cheios de trigo, de alimentos que só há no Egito, porque José cuidou de que naqueles anos de grande abundância, 1/5, 20% de toda a abundância fosse armazenada nos silos e nos lugares de armazenamento que foram feitos nessa altura na terra do Egito. Veja o conselho de Deus que Deus lhe deu a ele. Em tempos de grande abundância, guarda 20% de tudo. Nós assistimos a governos que em tempos de abundância estouram tudo. Arruinam as nações. Quando os tempos de fome vêm, quando os tempos de crise chegam, quando os tempos de dificuldade chegam, durante os tempos de abundância não chegou, ainda gastaram mais, ainda pediram mais, mas quando a fome chega, quando as crises chegam, quando o diabo chega, como alguém disse há uns anos, e bem, quando o diabo chega, e o diabo chegou, não tem nada preparado. É a mentalidade da cigarra. Cigarra cantou e tocou e dançou. Ainda foi perdido uns acordeões na vizinhança e umas velas para cantar toda a noite, a maluca. Ela e as amigas. Não se precaveram com nada, não tiveram prudência nenhuma, não tiveram cuidados nenhuns. Assim vive muita gente. E assim vivem, principalmente, certos tipos de mentalidade, de partidos e de gente que destrói as nações, que é o que está a acontecer com a nossa nação. O problema é que quando o mal vem, quando as crises vêm, quando os problemas e dificuldades vêm, quando a pobreza chegar, quando o desemprego aumentar, quando as crises chegam, depois eles mudam para outro sítio, piram-se, põem-se num poleiro alto, num lugar, sei lá, na ONU, ou assim, num sítio, em qualquer sítio, e ficam no bem bom sempre. Se fosse a sua empresa, e a coisa desse para torto, vinham-lhe buscar tudo, até o triciclo do miúdo, até a campainha da bicicleta, levavam-lhe tudo. Mas a esta gente não lhe tocam em nada, porque eles alteraram as leis para que ninguém lhe mexa em nada. Arruinam as nações e depois ficam tranquilos. Isto é, do mais irritante que há e do mais injusto que há. Porque
porque eles deviam ser criminalizados e culpabilizados pelas asneiras que fazem, pelo enriquecimento ilícito, por muitas outras coisas que criam leis para impedir de ser verificado, seja o que for, das suas ações. É nesse mundo horrível que nós estamos. Veja a diferença com José. José, numa época dessas, tem temor de Deus. As coisas que ele fez direito, fez correto, não faltou nada. De todas as nações em volta vieram a buscar ao Egito, porque só o Egito é que tinha abundância. Quem é que me está a entender? Porque ele seguiu o conselho de Deus. Como nós precisamos do conselho de Deus. Quer seguir este conselho de Deus nas suas finanças? Siga. Em tempos de abundância na sua vida, reserve para o lado 20%. Quando sobrar muito, guarde. Armazene. Para ter quando faltar, se esse tempo chegar. E sobretudo confia em Deus, na revelação de Deus, que diz em Salmo 37, versículo 19, que mesmo em tempos difíceis não seremos envergonhados, e mesmo em tempos de fome teremos abundância. Que os filhos de Deus vão viver com a abundância e o poder de Deus, que sempre, em tempos bons ou maus, em tempos difíceis ou fáceis, vamos depender do poder de Deus. Vamos estar dependentes da presença de Deus e do poder de Deus. Aqui nações inteiras estão dependentes de gente cheios de arrogância e que se defenderam com tudo para que não lhes sejam tocados nas suas regalias, enquanto os outros gemem debaixo de opressões e debaixo de miséria a cair sobre as suas casas, sobre as suas famílias, sobre os seus filhos. É isto que revolta qualquer pessoa que tenha 2 dedos de testa e que não acredite nas notícias que houve e nas pessoas, nos jornalistas comprados que todos os dias palram como papagaios aquilo que lhe mandam falar. E lá está o pastor a falar de política. Não, por acaso estou a falar da Bíblia. Coincide é que é tudo ao contrário daquilo que eu vejo. A Bíblia vejo de uma maneira e ao contrário eu vejo no meu próprio país aproximar-se nuvens negras e não está nada preparado. Está tudo com as calças na mão. Os filhos de Deus, que Deus nos ajude a ter juízo. Amém? A todos nós, a mim, a vocês, a todas as casas e famílias, às empresas, aos empresários que estão sobrecarregados de impostos. Quando José viu aproximar-se os seus irmãos que não estavam com Deus, que não estavam a ouvir Deus, que não estavam a buscar Deus, que o tinham vendido aos 17 anos dele, agora tem ele 45 anos e vê aproximar-se os seus irmãos, tem mais de 45 anos, vê eles aproximarem-se, a falar entre eles, na língua deles, e ele a perceber tudo o que eles estão a dizer. E apresenta-se com toda a autoridade. E quer saber uma coisa, quer saber se eles continuam a ser os mesmos patifes que eram antes, ou se mudaram de facto. E então prepara uma cilada para eles, um teste, para ver quem eles são. Oh, glória a Deus, que Deus nos dê sabedoria a todos nós, não nos deixando iludir nas aparências. Porque as pessoas que são verdadeiras de facto sempre, e são verdadeiras de facto pelas suas ações e pela sua vida, muito mais do que pelas suas palavras. Mas eu queria vos mostrar, não é propriamente para falarmos muito mais sobre este tema, que de si é lindíssimo e que eu aconselho toda a gente a ler até ao fim de Gênesis, porque ele começa no capítulo 37, a história de José, e acaba no capítulo 50. E agora no capítulo 41, ele finalmente, quando vê que os seus irmãos mudaram também, que mudaram, já não são os mesmos reles que eram antes, já não são os mesmos criminosos como tinham tratado antes, que mudaram como pessoas, que amadureceram, então ele revela-se a eles. E no capítulo 41, no versículo 30, em Gênesis capítulo 45, no versículo 3, José revela-se a eles e disse aos seus irmãos, José diz, vamos ler do versículo 1, não podendo mais conter-se diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, levantou a voz em choro,
de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa do faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder nada. Sabe porquê? Estavam de boca aberta a olhar para ele, não acreditavam que estavam a ver à frente. E este é que é o nosso irmão que nós vendemos. Jesus. Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se então. Ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Quer dizer, perdoai-vos a vós próprios, não é? Por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ou seja, Deus tinha um plano. Deus fez isto. Mesmo no meio das adversidades todas, o plano de Deus continuou a acontecer e a realizar-se, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar dos aborrecimentos, das arrelias, das dores, das injustiças, das traições, tudo aquilo, Deus juntou aquilo tudo e tudo opera juntamente para o bem daqueles. Sabe o que é que se chama isto? Bênção de Deus em operação. A bênção de Deus em operação faz com que na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer um de nós, mesmo as coisas piores, mesmo as coisas que não prestaram, mesmo as coisas que foram difíceis demais de suportar, de aguentar, de tolerar, de perdoar, sei lá, tanta coisa, tudo misturado, no fim, aquilo tudo se transforma numa bênção. É Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos todas as coisas que operam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu beneplácito, por seu propósito. Amém? Então José revela-se a eles. No final, quando Jacó, o velho, depois veio, foram todos para o Egito, começa a crescer Israel e torna-se uma nação dentro do Egito. José também, o seu pai, Israel, veio para lá, trouxe os irmãos todos, vieram todos viver para lá. Eles arranjaram-lhes uma terra boa, perto do rio Nilo, terra de Gozan, onde eles criaram os seus rebanhos e onde se desenvolveram como nação. Ele disse: eu vim à vossa frente para vos abrir o caminho. Ele está aqui a tipificar a Cristo, o caminho que veio à frente para nos conduzir para a glória de Deus e para a abundância de Deus. Amém, irmãos? A isto tudo nós chamamos a bênção de Deus. Quem é que me está a entender bem? A estas coisas todas são chamadas a operação da bênção de Deus. Ou seja, no capítulo 50, para terminar, eles ficaram com medo quando Israel morreu, quando Jacó, o velho, morreu. Disseram: agora que o pai morreu, ele vai nos matar. ainda não tinham paz nenhuma e a consciência não os deixava tranquilos. E no versículo 20, José respondeu-lhes para eles terem paz e disse: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, para que se conserve muita gente em vida. Deus virou o mal em bênção. Isto é a operação da bênção de Deus. A operação da bênção de Deus na sua vida faz com que as coisas difíceis, eventualmente, que você está a passar hoje, as coisas que ainda não conseguiu compreender, as coisas que passou no passado, as coisas que atravessou, quando atravessou pelo fogo, quando passou pelas águas, quando passou por tristeza, quando chorou mais do que se riu durante muitos dias, quando atravessou por dificuldades e angústias, e quando olha para a frente e vê e sabe que a bênção de Deus vai operar em si e vai transformar esse mal todo em bênção, que vai virar esse mal todo em bênção. Mas você precisa de uma coisa, diga comigo: compromisso com Deus, de se apegar em Deus, de colocar Deus primeiro na sua vida, de depender do poder de Deus, de depender da presença de Deus na sua vida, de dizer como José: isso não está em mim, eu preciso de me encher dele, eu preciso de buscar, eu preciso da sua presença. Você olha para a Bíblia e vê homens que passaram coisas tão difíceis e complexas, gente que passou dificuldades horríveis e que no final todo aquele mal se transformou numa bênção. É isso que eu quero orar por si hoje, pelos meus irmãos que estão aqui na minha frente, pelos aqueles em casa que estão a assistir online,
que a sua vida, todo o mal que você tem passado, todo o sofrimento que tem passado, as amarguras que tem passado, as angústias que tem passado, que Deus pegue nisso tudo e faça como os elementos de alguém que cozinha um bolo doce e maravilhoso na sua boca. Mistura tudo, leva ao fogo e deixa queimar, para que aquelas coisas todas sem sabor, aquelas coisas todas pela vida fora, que não valem nada, separadas umas de outras, quando for tudo misturado, quando for tudo colocado debaixo do fogo de Deus, possa tudo se transformar num aroma suave e numa bênção da presença de Deus na sua vida. É esse o desejo do meu coração. Você olha para a Bíblia e vê gente que passou problemas tão grandes, que imaginou, isto nunca vai mudar? Será que tudo vai continuar na mesma? Em alguns casos, as pessoas que passam por tribulações, angústias e dificuldades afastam-se de Deus. Basta às vezes para algumas pessoas uma pequena coisa, para alguns uma pequena irritação. Mas deixe-me dizer-lhe que aquela areinha, aquela pequena irritação que vem para dentro da ostra, faz com que apareça uma pérola. Se a deixar trabalhar, ela é transformada, a sua vida é transformada como a vida de José numa pérola. Olha os problemas que passaram os profetas, os homens e mulheres de Deus do passado. Quantas batalhas enfrentaram, quantas dificuldades e problemas passaram, quantas injustiças e calúnias sofreram, quantas perseguições passaram. E no final, tudo aquilo se transformou em glória para Deus e virou para a glória de Deus. Não largaram a mão de Deus, não desatenderam dos seus compromissos com Deus, amém? Ficaram firmes quando tudo estava a ser abalado à sua volta e venceram. Esse é o caminho dos vencedores e esse é o caminho da bênção de Deus. Deixa a bênção de Deus operar. Escolha a bênção. Afinal, quem escolhe a bênção é você. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 diz: eis que eu ponho diante de ti hoje os céus e a terra. Coloco diante de ti a vida e a morte. Proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Como faço eu isso? 4 coisas estão escritas como resposta no versículo 20. Como é que eu faço para escolher a bênção? Como é que eu faço para escolher a vida? Como é que eu faço para recusar a maldição e recusar a morte? Como é que eu faço para escolher a vitória? Como é que eu faço para escolher? Leia comigo. Amando ao Senhor teu Deus. 1. 2. Ouvindo a sua voz. 3. Obedecendo à sua palavra. 4. Apegando-te a Ele com a tua vida. Diga comigo: amar, ouvir, obedecer e apegar-se em Deus. Ligar-se em Deus. Significa o compromisso que você tem com Deus, com a casa de Deus, com a vida de Deus, com as coisas de Deus, com o assunto de Deus. Você preocupa-se com a casa de Deus, Deus preocupa-se com a sua casa. Há uma reciprocidade na sua relação com Deus. Nós não vivemos numa ilha, desligados, fechados em algum lugar, sem estar ligados com Deus e com a casa de Deus. Isso não existe. Nós estamos plantados como árvores plantadas em ribeiros de águas para dar o fruto na estação própria. Amém? E assim é a sua vida também. A sua vida é preciosa diante de Deus. Deixa a bênção de Deus operar. Escolha a bênção de Deus. Rejeita a maldição. Não acredite que o diabo vai vencer. Não vai. José viu tudo ao contrário durante muitos anos. Entre os 17 anos dele, só depois aos 45, 46, 47, passou tanto tempo, quando ele viu os irmãos chegar e aquele sonho dos 17 anos a cumprir-se na sua vida. Todos inclinarem-se diante dele como o homem importante do Egito. E José a saber que a sua importância dependia do poder de Deus na sua vida. Sabe, é isso a verdade. Você e eu somos vasos onde o poder de Deus é derramado,
Homens e mulheres onde a graça de Deus é derramada, onde a bênção de Deus é derramada. Isso é que é importante. Importante não é o vaso, é o que lá está dentro. Importante não é o cofre, é a riqueza que lá tem dentro. Importante não é a casa, é o amor que lá existe dentro. São as atitudes, o aconchego, o carinho e as boas palavras que lá estão dentro. Importante não é a aparência. Importante é a realidade e o sumo da verdade que está dentro da nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Quantos recebem essa palavra? Tenha a gentileza de ficar de pé, vamos orar. Querido Senhor, damos-te graças da Tua palavra em nosso coração. Damos-te graças da Tua bênção em nossa vida. Damos-te graças em nome de Jesus, do Teu favor, do Teu poder, do Teu carinho por nós, do Teu amor por nós, da Tua entrega da vitória na vida dos Teus filhos. Eu te agradeço hoje da bênção de Deus operar, como na vida de José, na vida de tantos nas Escrituras, que passaram situações tão impossíveis, que eram humanamente impossíveis, mas que Tu fizeste e tornaste em realidade. Hoje nós oramos em nome de Jesus, para que essa mesma bênção e essa mesma realidade opere na vida dos Teus filhos. Eu te agradeço de todo o coração, de estenderes a Tua mão sobre nós, e conforme a necessidade de cada um dos Teus filhos, seja operada agora a Tua vontade e o Teu poder. Vamos orar juntos, coloque sua mão no seu peito. Oramos contra doenças, contra enfermidades, em nome de Jesus. Diga isso comigo. Toma autoridade agora contra todo o mal, todo o sofrimento, toda a dor ou doença ou enfermidade. Ordeno que seca, que desapareça em nome de Jesus. Expulse todo o espírito de enfermidade. Ordeno que saia em nome de Jesus. Sobre aqueles que estão a combater contra vírus, eu expulso em nome de Jesus todo o vírus. Diga agora os nomes de pessoas por quem você está a orar. Que desapareça isso agora. Se é você em casa que me está a ouvir e que tem sintomas ou que está com mal-estar, ordeno que isso seque. Ordeno que morra esse vírus. Ordeno que desapareça agora todo sintoma. Ordena em nome de Jesus que o poder de Deus opera sobre a tua vida e faz desaparecer toda a opressão. Em nome de Jesus, repreendo todo o mal, dores e mal-estar. Ordeno que desapareça, seca toda a doença. Tolerância zero com doenças. Nem uma gripe, nem pingo no nariz, nem pingo, nem meia de leite, nem nada. Tudo desaparece em nome de Jesus. Nem mal-estar, nem febre, nem coisa nenhuma. Ordeno que seca tudo e desaparece tudo. Repreenda em nome de Jesus, diabo, estás debaixo dos nossos pés. Ordeno o poder de Deus e a bênção de Deus sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Te agradeço do coração pelo teu poder que opera vida e vida com abundância. Ordena em nome de Jesus agora, diante do teu trono, meu Deus. Agora orando para que sintomas desapareçam, para que dores desapareçam, para que mal-estar desapareça. Amém? Oramos juntos. Desaparece todo sintoma, desaparece as dores e mal-estar, desaparece toda febre, desaparece em nome de Jesus todo o mal. Eu te dou graças de coração, em nome de Cristo Jesus, pelo teu poder, Senhor, pela tua presença, meu Deus. Glorifica o teu nome. Dou graças a Deus que à volta das casas e famílias uma cerca da proteção de Deus esteja levantada. E em cada um dos meus irmãos e irmãs em Cristo, a tua presença seja manifesta. Oro por aqueles que estão em combate sobre doenças de cancro, que seca em nome de Jesus. Todo o cancro morre e desaparece. Doenças de dores e mal-estar no aparelho digestivo, no estômago. Vou ver alguém sendo sarado agora do seu estômago, completamente sarado, dos pulmões completamente sarados e livres pelo poder de Deus. Ordena em nome de Jesus dores que desaparecem nas articulações, dores nas costas, artrite que desaparece
em nome de Jesus. Fibromialgia de alguém que seca e desaparece esse mal. Nós te agradecemos do teu poder, da tua bênção, da tua vitória, da tua presença maravilhosa. Senhor, eu clamo pela tua proteção, pela tua graça, pela tua abundância. Ora em nome de Jesus contra dores nas articulações, dores musculares, de saírem em nome de Jesus. Levantamos nossas mãos e agradecemos. Meu Deus, eu te agradeço agora em nome de Jesus, de viver nestes dias com tolerância zero em relação a qualquer sintoma, a qualquer mal, a qualquer dor ou doença ou enfermidade. Ordeno que desaparece tudo para a glória do teu nome, pelo teu poder. Seja destruído agora. Aqueles que nos estão a ouvir online, coloque sua mão no seu peito e diga: repreendo qualquer sintoma, qualquer mal ou enfermidade. Ordeno que saia e desapareça em nome de Jesus. Recebemos a cura de Deus da ponta dos cabelos à ponta dos pés, em nome de Cristo Senhor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos irmãos, oferecemos também nossa entrega de nossa oferta para a casa de Deus, como está escrito. Deus disse na sua palavra que nós cuidamos das coisas de Deus e Deus cuida das nossas coisas. Nós cuidamos da casa de Deus e Deus cuida da nossa casa. Essa reciprocidade está aqui escrita. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós, diz o Senhor. O profeta Malaquias, e também diz no Novo Testamento o apóstolo Tiago. Malaquias capítulo 3, versículo 7. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós. Querido Senhor, damos-te graças desta reciprocidade de nos ligarmos ao teu poder. A palavra diz em Mateus capítulo 6 e versículo 33, para colocar o reino dos céus em primeiro lugar em nossa vida, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E em tempos de necessidade, em tempos de guerra, em tempos de batalhas, em tempos difíceis, em tempos de fome ou em tempos de crise, a tua promessa da tua palavra diz isso no Salmo 37, versículo 19, que não seremos envergonhados. Deus cuida dos seus filhos, que a sua bênção opera para a vitória na nossa vida, e que todo o mal é transformado e é virado em bênção, que a escassez é transformada em abundância, e que os tempos de crise ou da fome, nos dias maus ou nos dias difíceis, Deus transforma esses dias em vitória na vida dos seus filhos. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Quantos creem? Entregamos nossa oferta, louvamos a Deus. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Batiza-me com teu fogo, batiza-me com teu fogo, Santo, Santo, Santo Espírito. Sei que tens ciúmes
Amém. Glória a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Graças a Deus.